Boa tarde, queridos alunos da Escola Estadual Clarimundo Carneiro. Aqui é a professora Ludmila, de Geografia, e nós vamos, através desse vídeo, iniciar o estudo do PET Complementar de Geografia, semana 1. E o nosso tema, olha só, é a formação do território brasileiro. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o nosso país, ele é um país extremamente grande em extensão territorial. Ele tem um tamanho enorme, ele é o quinto maior país do mundo. Contudo, ele não começou assim, ele não iniciou dessa maneira, né? Esse tamanho desse território, com essas 5 regiões que nós temos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, não começou assim. Então, nós vamos falar um pouco sobre como o Brasil chegou nessa conformação territorial, beleza? Então, olha só, essa imensa extensão territorial, ela é resultado de um longo processo, que começou no ano de 1500, com o que eu chamo de encobrimento do Brasil. Por que que, em geral, nós falamos a palavra descobrimento do Brasil e eu quis colocar aqui para vocês encobrimento do Brasil? Porque, na verdade, o que aconteceu foi muito mais um encobrimento de toda uma cultura e uma história que já era praticada aqui há milhares de anos pelos indígenas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A história, ela não pode simplesmente ser contada a partir de 1500 com a chegada dos portugueses, porque isso não é correto. Isso é a história contada sob o ponto de vista única e exclusivamente europeu. Nós, como brasileiros, nós temos a dívida com os nossos indígenas e, como estudantes, nós temos a obrigação de entender um pouquinho, minimamente, que, na verdade, toda uma cultura, uma riqueza, uma diversidade linguística e étnica já existia aqui nesse imenso território que ainda não tinha o nome de Brasil, mas já se fazia história aqui, ok? Então, isso é muito importante, tá bom, galerinha? Bom, olha só, aqui tem um mapa com algumas das principais tribos que existiam aqui nesse território. Então, nós temos os Tupi-Guaranis, os G, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Charrua e outros diversos grupos. Eram mais de 5 milhões de indígenas que viviam, então a terra ela pertencia, obviamente, a eles. Hoje, infelizmente, nós temos cerca de 370 mil indígenas, milhares foram exterminados, muitos foram mortos por doenças, muitos não suportaram os maus tratos, a escravidão, muitos foram assassinados mesmo em verdadeiras chacinas, mas nós temos mais de 220 povos diferentes, com 305, mais de 220 línguas faladas diferentes, com 305 etnias diferentes, mesmo restando tão poucos indígenas em relação ao que era no passado, há mais de 500 anos, eles constituem uma herança e uma parte fundamental do nosso território, a cultura indígena, o povo indígena. Bom, para garantir o poder sobre as terras que Portugal estava ocupando, eles montaram as capitanias hereditárias. Isso era uma questão de controle, de domínio do território mesmo. Então, essa parte a leste do Tratado de Tordesilhas, vocês estudam isso bastante em história, foram formadas essas capitanias aqui, e eram 14 capitanias, e elas exerciam um controle mais rigoroso e uma fiscalização para a terra não ser tomada. É muito importante dizer que a extensão territorial,
ela tem muito a ver com as relações econômicas que Portugal começou a estabelecer aqui. E como eram essas relações? E o que os portugueses fizeram? Os bandeirantes, que eram grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior a fim de capturar indígenas para o trabalho escravo e para as lavouras de cana-de-açúcar, foram uma questão, as chamadas bandeiras, uma importante questão para a extensão, para a expansão do território brasileiro. Abertura de caminhos para o interior que foram aumentando as terras pertencentes a Portugal e aumentando o que nós vamos chamar futuramente de Brasil. Aqui nós temos uma foto de um bandeirante bastante famoso, Domingos Jorge Velho, e as explorações econômicas também foram fundamentais. Para começar, de 1500 a 1530, basicamente era feita a exploração do pau-brasil. Não foram encontrados metais preciosos, que era a intenção dos portugueses. Aqui, bem ao nordeste, acompanhe a minha setinha, bem no nordeste, eram feitas as lavouras de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que já era enviada manufaturada, ou seja, ela era a própria açúcar que era enviada para Portugal. Portugal não tinha esta característica de dominar, né, o engenho das canas-de-açúcar, esta tecnologia. E o Brasil colônia já tinha, então a açúcar era produzida aqui, plantada no Nordeste, por causa do clima quente, do solo excelente, vocês têm esse material aí no PET, ela era extremamente produtiva. A ocupação, ela se restringia aqui no século XVI, bem próxima mesmo ao litoral, ainda. No século XVII, essa ocupação começou a se expandir devido a atividades como a pecuária, devido a buscas aqui na região norte e expedições pelo guaraná, pelo cravo, a canela, a salva. Eles chamavam isso de drogas do sertão. Isso fez com que aumentasse também a ocupação do território. No século XVIII, se estabeleceu mais efetivamente a expansão da pecuária, a produção pecuária, e finalmente foram encontrados aqui no nosso estado, onde nós moramos, nas regiões de Minas Gerais, ouro e diamantes. Muito ouro, meninos, mesmo. No século XIX, além da exploração de ouro, começou-se também, principalmente próximos a São Paulo, no Vale do Paraíba, um rio muito importante, a produção de café. Entre outras também, o cacau, o algodão, a produção da borracha na região norte, por causa do látex. E aí, vocês podem observar que esse mapa, mostrando as atividades econômicas do século XIX, já mostra um Brasil mais ampliado, mais expandido em termos de território, ok? Com isso, nós finalizamos essa aula. É muito importante essas características que ocorreram em cada século para a expansão do nosso território, e com isso também, e com o material que está no PET da semana 1, vocês conseguirão perfeitamente fazer os exercícios. Mas caso não consigam, eu estou à disposição de vocês para a gente poder tirar dúvida, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!